Abra sua Bíblia junto comigo, em Gálatas, capítulo 6. Nós temos, irmãos, nesta casa de oração, um trilho preparado, para quem quer crescer na vontade de Deus, para quem quer crescer na intimidade com Deus, praticar atos que vão levar a pessoa até lá. Mas aqui nós não temos o hábito de forçar, de obrigar e de manipular, nem que seja para fazer o bem, nós damos liberdade. Use a sua liberdade para usufruir do que é oferecido, porque você vai crescer em Deus. Aqui ninguém é ensinado a venerar apóstolo, a idolatrar pastor, todos aqui somos ensinados a nos apegar a Deus, a sermos discípulos de Jesus Cristo de Nazaré, discípulos e discípulas de Jesus Cristo de Nazaré. Posso ouvir um amém? Feche os teus olhos, coloque a mão sobre o texto sagrado, ainda que seja no Android, que agora deveria estar no modo avião, para não receber mensagem do cão, e falemos com o Pai. Pai, nós te adoramos, porque o Senhor é maravilhoso, nós te adoramos, porque o Senhor é digno de louvor, de honra e de glória e de ser imitado. Nós te adoramos porque o Senhor nos trata com respeito, com consideração. O Senhor é longânimo, é compassivo, é assaz benigno, é deveras misericordioso conosco. E nesta manhã a tua misericórdia já se renovou, e por isso nós podemos estar aqui prestando culto a ti, e nós engrandecemos o teu nome por isso. Nesta hora, Pai, eu suplico, leve os nossos pensamentos cativos ao teu trono, ajude-nos para que a nossa mente desacelere, os nossos sentidos sejam voltados para a leitura e para a proclamação da tua palavra. Deus Todo-Poderoso, inflacione em nós o discernimento, o entendimento, a decisão absoluta de viver no centro da tua vontade. Ó Deus, seja com as crianças que estão no ministério infantil, nas várias faixas etárias, usa os professores, as professoras, cubra-os com a tua glória, ordena os teus anjos para estarem acampados ao redor delas, ao nosso redor, ao redor das nossas casas, ó Pai, daquilo que o Senhor nos tem dado a graça de possuir, que o homem mau, que o roubador, que o vingador, que o assassino não tenha acesso a nós, e que assim, tomados por todo o bem da parte do Senhor, sejamos instrumentos para impetrar o bem sobre a face da terra, onde colocarmos a planta dos nossos pés. E eu oro, Deus, junto com a tua igreja, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Amém? Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E agora vamos ler atentamente a partir do versículo 1 até o versículo 10. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, devem apontar os dedos para eles e, se possível, matá-los com as vossas línguas. Façam reuniões para falar uns dos outros e, em nome de Jesus, matem aqueles que estão em pecado. É o que está escrito aí? Não é não? Interessante. Geralmente é o que acontece. E é interessante que geralmente os mais espirituais são os que fazem exatamente o que não é para fazer. Porque as reuniões acontecem com aqueles que se acham muito bons. Porque quem se acha muito bom geralmente reconhece os que são muito ruins. Mas quem se lembra que saiu da lama, que só pode estar em Deus por causa da graça, vai conseguir fazer o conselho que está aqui. Se alguém for surpreendido em pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Sabe aquela coisa de você ficar ouvindo a confissão do pecado do outro, a tentação do outro, e você se inclinar para fazer isso? Isso acontece principalmente quando nós ficamos ouvindo histórias picantes, de infidelidade conjugal. Não, é só para desabafar, então conta.
Aí quer saber os mínimos detalhes. E aquilo entra no coração e vira tentação, ao invés de se manifestar cura e libertação. Então eu vou ler mais uma vez. Preste atenção. Irmãos, se alguém for surpreendido em pecado, vocês que são espirituais, devem restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o ser humano semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém. Ação, antidepressão, anti-ansiedade, anti-angústia profunda e outros. O texto sagrado é claríssimo em mostrar para mim e para você que fazer o bem cansa. O texto sagrado deixa muito claro que é mais fácil não fazer o bem. E nós vimos no domingo passado que quem sabe que deve fazer o bem, pode fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E nós também falamos que o salário do pecado é a morte. O pecado sempre vai gerar algum tipo de morte, e nos finalmente a morte eterna. Fazer o bem cansa. Até fazer o bem para si mesmo cansa. E nos dias que nós vivemos, nós estamos sendo treinados para nos preocuparmos apenas conosco mesmos. E os principais candidatos à depressão, angústia profunda, ansiedade paralisante e síndrome de pânico são justamente as pessoas que ficam por demais preocupadas com quem? Consigo mesmas. Quem aqui já teve a experiência de estar muito mal, e aí de repente encontra alguém que estava pior ainda, e aí você tem a oportunidade de fazer o bem para aquela pessoa, nem que seja ouvindo o que ela tem para lamentar, e depois de encontrar alguém pior do que você constata que já está bem menos pior, ou seja, melhor do que o que você já estava. Quem já experimentou isso? Essa é uma realidade. Ou seja, o que nos leva para a depressão, para a angústia profunda, para a ansiedade paralisante, síndrome de pânico, expliquei muito bem isso na outra mensagem, é principalmente o fato de eu estar voltado para o meu umbigo, preocupado demais comigo mesmo, embora estas coisas também possam ser causadas por questões ou de doença, que é uma patologia causada por um vírus, por uma bactéria, por uma disfunção, por causa do ambiente no qual nós vivemos, contaminados pelo pecado, ou pode ser uma enfermidade, um mal decorrente de uma opressão espiritual, de uma ação maligna. E nós vimos que Cristo é poderoso para nos dar vitória sobre todas elas, inclusive da disfunção química. É para isso que existem os médicos, os medicamentos, que não curam, mas remediam. Por isso que o nome não é curédio, o nome é remédio.
Nós vimos que precisamos aprender a fazer o bem do ponto de vista de Deus, e a primeira pessoa para quem eu devo fazer o bem é para mim mesmo. Ama Deus acima de todas as coisas e o próximo como você ama você. Se você não faz o bem para você, se você não ama você porque você não ama Deus acima de tudo, você não vai conseguir fazer o bem para ninguém, porque ninguém pode dar ou oferecer aquilo que não tem. Depois de fazer o bem para mim, eu então devo promover o bem do próximo, independente de quem ele seja. E aqui, irmãos, está o ponto. Diga para o seu vizinho assim: o grande problema da sua vida, procura aí um companheiro, é o seu próximo. O grande problema da sua vida é o seu próximo. Sabe por quê? Jesus ensinou: faça para os outros aquilo que você quer que os outros façam para você. Então veja bem, a maioria das pessoas cristãs evangélicas convertidas estão lascadas na vida porque o que elas fazem para os outros é aquilo que Deus devolve para elas. Cutuca o seu vizinho aí e pergunta: você está entendendo? Preste atenção, tem gente que não muda nunca, é sempre a mesma coisa. Por que será? Esse texto diz assim, que aquilo que nós semeamos, isso vale para coisa boa e vale para coisa ruim. Geralmente, quando lemos esse texto, nós pensamos só em coisa ruim. Não é meu caso. Quando eu leio esse texto, eu penso em coisa boa, porque pela misericórdia de Deus eu pratico mais o bem do que o mal. Eu faço mais o bem do que o mal. E você? Quando você lê esse texto, o que salta na sua mente? Mais o bem ou mais o mal? Porque a Bíblia que nós lemos, ela vai ressaltar para o nosso entendimento aquilo que está dentro de nós como essência. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente quanto o coração está contaminado. Algumas vezes eu estou ouvindo alguém e a pessoa fala: o senhor deve estar pensando isso. Eu falo: não estou pensando nada, eu estou apenas ouvindo. É uma das máximas para você conseguir ajudar alguém. Enquanto a pessoa está falando, você não se ouvir, você ouvir a pessoa. E o Espírito de Deus, que é a pessoa das pessoas, se você conseguir ouvir a pessoa sem julgar a pessoa, Ele vai trazer para você o que você deve falar para aquela pessoa. Promover o bem do próximo, independente de quem ele seja. Nós vimos também que não é errado ou pecado fazer o bem para alguém, visando também recompensa pela obra. E aqui a maioria de nós se encaixa tranquilamente, né, irmãos? É verdade ou não? Oferecer algo para quem tem algo para dar de volta, pergunta para o seu vizinho: é difícil? Não é difícil para ninguém. Quer um exemplo? Qual é a época dos 4 anos de mandato que os políticos mais fazem o bem? É quando eles estão pensando em quem? No céu. Quando eles estão pensando no voto. É interessante, quando chega a época da votação, todos os políticos ficam parecidos com Jesus de Nazaré. Eles abraçam todo mundo, eles estão preocupados com a necessidade de todo mundo, eles estão prontos a servir a todos que têm mais de 18 anos. 16 agora. Pergunta aí para o seu vizinho: você está mais para político ou para discípulo? Porque político faz o bem só quando convém, e discípulo deveria estar preparado para fazer o bem também para quem não tem nada para dar em troca. Eu e você
Nós precisamos crescer na semelhança com Jesus Cristo de Nazaré, ao ponto de praticarmos o bem também na vida de pessoas onde, a princípio, o único retorno que nós vamos ver é elas estarem bem. Aí já não é tão fácil não, viu, irmãos? Aí já não é tão fácil. Fazer o bem para quem está lascado da vida. Quem lembra qual foi o exemplo que eu usei domingo passado? Sabe esse pessoal que enche as paciências da gente quando você para no sinal? Eu disse que a maioria dessa turma que anda na rua já foi o quê? Crente. Foi não, continua sendo. E todos os dias, eles pedem para quem providenciar a comida para eles? Para Deus. O dinheiro para droga, eles pedem para nós no carro. Mas a comida eles pedem para quem? Para Deus. Até eles sabem o que dá para pedir para Deus e o que não dá para pedir para Deus. E ontem à noite, 10 e pouco, eu fui comprar um xarope e um cidadão bateu no vidro do carro, com o olho quase o tamanho da lente do óculos. Eu tenho R$5 e eu tenho uma filha, e eu trabalho não sei aonde, eu faço não sei o quê, e eu preciso comprar um leitinho. Irmãos, eu já caí na do leitinho umas 4 vezes, mas isso faz 17 anos. Quando nós morávamos lá na Ministro Zé Linhares, tinha um sujeito, não era leitinho, não era leitinã. Naquele tempo, muitas vezes nós juntamos moeda para comprar pão e ovo, a Marcinha e eu. E o infeliz aparecia lá e chorava e rezava um terço, e a minha filha e o leite não, então tá bom. Nós pegávamos o que não tínhamos, vinham até aqui na 14, que era a única farmácia 24 horas, a São Bento, quem lembra? 14 com Afonso Pena. E 3 ou 4 vezes compramos leite não para o infeliz. E depois nós descobrimos que ele levava o leite lã lá para o traficante misturava com a cocaína, ele ganhava umas paradas e ficava dando risada na nossa cara e doidão. Então, ontem o cidadão com um olho desse tamanho, pedindo leitinho, eu falei, dá não, querido. Deus abençoe. Nós temos que estar preparados para fazer o bem até para esse pessoal. Quando eles estão com fome, dando uma marmita, dando um lanche, porque a comida eles pedem para quem? Para Deus. Então você pode estar sendo Deus, instrumento de Deus na vida dele. Agora dinheiro não dou mais não, porque patrocinar droga não dá. Quem está me entendendo? Nós devemos estar preparados para fazer o bem, até mesmo para aquelas pessoas que nós enxergamos que não vale a pena. Mas caminhando então para concluirmos a mensagem conforme o ponto que paramos no domingo passado, fazer o bem cansa. Algumas vezes causa frustração, pode também provocar ira, raiva e até sentimento de idiota ser humano que sou. Quem aqui já teve essa sensação? Você fez o bem, você se esforçou para fazer o bem, você nem podia ter feito aquele bem, você fez. E aí depois a pessoa, além de não agradecer, falou mal de você, falou o contrário de você, caluniou você. E notícia ruim as pessoas trazem para a gente, não é? Porque quando não presta, sobra gente para contar. Agora, quando é notícia boa, olha, fulano está feliz, você o ajudou em 1974, até hoje ele conta. É difícil acontecer. Agora, quando é coisa ruim, sobra gente para contar, é verdade ou não? Quem aqui em algum momento da vida já pensou, idiota ser humano que sou, por que eu fui fazer o bem para essa praga? Quem já pensou isso? Levanta a mão. Puxa, eu pensei que fosse só eu, meu pai do céu. Mas o que é melhor? Ser visto como um idiota por fazer o bem? Ou ser visto como um idiota aos olhos de Deus por estar fazendo o mal? De qual lado dos idiotas você está? Saiba que aquele que é visto por idiota por fazer o bem, está de bem com Deus. Mas aquele que é visto como um idiota, um ignorante aos olhos de Deus por fazer o mal, esse está frito em pouca banha. É melhor continuar sendo bobo,
fazendo bem, do que se inclinar para fazer o mal. Posso ouvir um amém? E uma prova, meu irmão e minha irmã, inegável de que fazer o bem até para si mesmo cansa, é o fato de muitos de nós, mesmo sabendo que a leitura da Bíblia limpa a alma, fortalece a fé e é a arma mais poderosa para vencer batalhas espirituais, ainda assim, passamos dias sem lê-la, sem meditar nela e sem recorrer à palavra de Deus. Diga para o seu vizinho, fazer o bem cansa. Meu irmão, minha irmã, ler a palavra de Deus limpa a alma, limpa os seus pensamentos, seus sentimentos, combate a incredulidade, a frustração. Ler a palavra de Deus fortalece a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ler a palavra de Deus te faz apto para vencer o diabo sem mover um dedo. Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. 4 tentações do diabo contra Jesus, 4 citações bíblicas, e o diabo então teve que... A Escritura diz, sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Como é que você vai resistir ao diabo? Ou como é que você vai se sujeitar a Deus, se a palavra não estiver te limpando? Porque se a palavra não estiver limpando a minha alma e a sua, a nossa mente vai estar mais ocupada com as desavenças, as frustrações e as querências da terra. Como é que nós vamos vencer o que nós não enxergamos se a nossa fé no Deus invisível não estiver fervorosa, não estiver poderosa? Quem está me entendendo? É necessário fazer o bem para si mesmo, lendo a Bíblia quando? É todo dia. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Como é que você escolhe Deus? Só tem um jeito, eu nunca vi Deus, quem já viu? Quem tentou ver foi o Moisés, mas Deus falou para ele, rapaz, se você me ver, você vai derreter. Então vou mostrar para você minhas costas de relance na fenda da rocha. Mas nós podemos ver Deus todo dia através da palavra dele. Ela vai nos limpar, ela vai nos fortalecer e ela vai nos fazer aptos para vencermos as falácias e os enganos do diabo. Posso ouvir um amém? Quantos aqui passam dias e dias sem um tempo de qualidade de oração, mesmo sabendo que através dela crescemos na intimidade com Deus e ainda, através da oração, transferimos para Deus a ansiedade e as preocupações paralisantes? Eu conheço muito crente que toma remédio para ansiedade. E eu não estou dizendo que você está errado, se você não tem outro meio. Mas a Bíblia diz que é possível lançar nele toda a nossa ansiedade. Através do quê? Através do quê? Pelo amor de Deus, tem gente aí, através do quê? Da oração. Agora, o que é mais fácil? Tomar um comprimido ou se humilhar na presença de Deus? É mais fácil tomar o comprimido. Agora, o comprimido não é curédio, o comprimido é remédio. Enquanto tiver o efeito, sua mente fica dopada e parece que a ansiedade não está ali. Mas, na verdade, ela está lá dentro, latejando. Acabou o efeito do remédio, você tem que tomar de novo. E daqui a pouco, 50 miligramas não resolve. Tem que ser quanto? 100. Daqui a pouco, 100 não resolve. Tem que ser quanto? 200. Agora, quando você aprende a orar e lançar a ansiedade em Deus, você aguentava 50 pressões, agora você aguenta 100. Você aguentava 100, agora você aguenta? É o contrário, o remédio me faz cada vez mais fraco e dependente, a oração me faz cada vez mais forte e resistente.
Mas o problema é que nós evangélicos somos cabeçudos demais. Nós queremos dar ouvidos só para o que dá prazer. E oração não dá prazer. Quer um exemplo? Você vai orar, começa a babar, dorme, ajoelhado no sofá. Mas liga a TV e fica até de madrugada nela. Sabe por quê? Quando você dobra os joelhos para orar, acontece uma batalha espiritual. E aquele que veio para matar, roubar e destruir, não quer que você faça o bem para você. Para orar, dormimos. Mas para ficar na frente da TV até amanhecer o dia, até as crianças conseguem ficar. Quem concorda comigo, dá um sinalzinho assim, para ver se eu não sou lunático. Realidade. Ação antidepressão. Faça o bem para você e faça mais ainda o bem para o próximo. Primeira Pedro capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Mas, apóstolo, é que o senhor não sabe o tamanho da minha ansiedade. Será que ela é maior do que Deus? O problema é que nós queremos e preferimos ficar com a pereba do que gastar tempo na presença de Deus. Eu tenho alguma coisa contra ansiolítico, irmãos? De jeito nenhum. Quem quiser usar, que use. O problema é seu. Mas o ansiolítico é um remédio. E se você não buscar o curédio, você vai tomar ansiolítico para sempre. Você quer ansiolítico para sempre? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Vai ter que orar, querido. A prática mais difícil de se realizar na terra, qual que é? Oração. Oração é oportunidade de relacionamento. No momento mais difícil da vida de Jesus, onde é que ele estava? No lugar mais isolado que ele conhecia, no jardim do Getsêmani, orando. Orando e suando sangue. E eu pergunto, ele foi atendido pelo Pai? O pedido de Jesus foi atendido pelo Pai? Não. E sabe de quem é a culpa? Minha. Sua. Jesus não pôde ser atendido, porque se tivesse sido, você e eu não poderíamos lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Se Deus tivesse atendido Jesus, nós seríamos para sempre escravos do antidepressivo. E lembre que eu diferenciei. Tem depressão, tem ansiedade, tem síndrome do pânico, que é doença. E tem outras ansiedades, síndrome do pânico e depressão, que é enfermidade. Algumas causadas pelas intempéries da vida na terra e outras por opressão maligna. Diga para a pessoa mais cheirosa que estiver do seu lado, fazer o bem cansa. Fazer o bem cansa. E fazer o mal? É preciso ensinar alguém a ficar viciado em pornografia? É preciso ensinar? Ninguém! Até as crianças descobrem. Mas e para libertar dessa praga chamada pornografia? Você sabe, né, como que é difícil. Fazer o bem cansa. Quer um exemplo? Quando nós recebemos uma mensagem no WhatsApp que é relacionada com as coisas de Deus, geralmente lemos o primeiro parágrafo e o último. Mas se é qualquer coisa que insinue qualquer coisa, todos lemos do começo
ao fim. Sabe por quê? Fazer o bem cansa. A nossa alma procura o que é podre. Nós estamos mais para urubu do que para águia. E é por isso que também os males que assolam a terra estão batendo no seu coração e no meu. Seria mais fácil dizer assim: agrada-te do Senhor, e fica tranquilo, traga seu dízimo, sua oferta, viva feliz, porque a terra é um mar de rosa. É verdade? É mentira! Não é verdade! Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Como é que você prova que você se agrada do Senhor? Lendo Bíblia todo dia, orando todo dia, pagando o mal com o bem, principalmente para o cônjuge. Porque a pessoa que, na maioria das vezes, nós mais queremos judiar, quem que é? A que está mais perto de nós, porque não dá para bater no padeiro, não dá para bater no frentista, não dá para xingar o guarda de trânsito, mas o cônjuge dá. Fazer o bem cansa. Isaías 40:30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Irmãos, se você quiser ser urubu, a escolha é sua. Mas a Bíblia diz que nós somos chamados para ser como águias. Urubu gosta de carniça. E águia? Presa fresca. Águia não come carniça. A águia faz o bem para ela mesma. O urubu faz a limpeza da terra. Você quer ser o faxineiro? Seus ouvidos são pinicos? Seu coração um vaso sanitário? A sua boca é um esgoto? Primeira pessoa para quem você deve fazer o bem, para quem é? Para você mesmo. Se você conseguir fazer o bem para você, a próxima pessoa para quem você deve fazer o bem, quem é? O próximo. A pessoa mais próxima de quem é casada, quem é? Não são os filhos. Porque tem gente que pensa assim: não, se eu fizer o bem para o meu filho, eu faço bem para ele e eu aguento a mãe dele, eu aguento o pai dele por amor a ele. Você está fazendo bem para o seu filho? Tá não. Porque as crianças sentem quando os pais estão vivendo uma hipocrisia, quando um está fazendo mal para o outro, simulando para eles que estão fazendo bem. Não tem como enganar as crianças. Você quer saber como que está uma casa? As crianças são o termômetro. Os seus filhos entregam tudo da sua casa no ministério infantil. Graças a Deus, os professores e as professoras, embora não tenha tanta coisa assim, eles não andam saindo comentando por aí. Eles cantam lá no Ministério Infantil aquele cântico: tudo entregarei, tudo a ti, Jesus entrego. Fica tudo lá, irmãos. Porque senão daqui a pouco você não vai querer mais trazer as crianças para o Ministério Infantil. Amados, a Escritura é clara: fazer o bem cansa, mas aqueles que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Quando praticamos o bem para glorificar a Deus, abençoando as pessoas,
o próprio Deus renova as nossas forças. Pois para quem está em Deus, em Cristo, a alegria do Senhor, a nossa força é. Quando praticamos o bem para glorificar a Deus, abençoando as pessoas, o próprio Deus renova as nossas forças. Vale a pena pagar o mal fazendo o bem, ainda que canse, e cansa mesmo, mas quem é que vai renovar a sua força e a minha? Deus. Deus vai renovar as nossas forças. Quando você estiver cansado, frustrado, decepcionado de fazer e por fazer o bem, deixe o Deus Todo-Poderoso renovar as suas forças, pois se você não parar de promover o bem, chegará o tempo de colher todo o bem semeado, doado em favor do outro. Algumas pessoas dizem, mas olha, eu faço bem, mas não chega na minha vida, por quê? Porque faz apenas como investimento, não como uma prática de vida, porque quem faz o bem como uma prática de vida não para de fazer o bem por causa de frustração, por causa de decepção, por causa de ingratidão. Se você não cansar de fazer o bem, no tempo certo você vai colher. Quem que garante isso? Quem garante isso? E esse é o problema. Quem garante isso é Deus. Por que é um problema? Porque Deus não vê o ato apenas, Deus vê o coração. Deus vê quando eu estou fazendo bem só para aparecer. Deus vê quando eu estou fazendo bem só para humilhar o necessitado. Agora Deus também vê quando eu faço bem por obediência à palavra dEle, consciente que aquela pessoa não merece, mas eu sei que Deus quer me usar, então por isso eu faço. Tem diferença sim ou não? Já contei esse exemplo aqui, vou contar mais uma vez. No começo da comunidade, ali no 2º ano, reunião na Júlio de Castilho, 11 pessoas, se não estou enganado. Um irmão quis a reunião para se desligar do ministério, e ele começou a chorar, e ele disse que ele ia se desligar, porque ele era muito pequeno para estar no nosso meio, porque fulano é teólogo, o outro é teólogo, e eu não sou nada, eu vou embora porque eu não me sinto bem aqui. Eu falei, para de chorar, rapaz, isso é lágrima de crocodilo. Quando eu fiz isso, a outra irmã começou a chorar. O senhor não pode falar assim com ele. Eu posso sim. Irmão, você levanta todos os dias 3 horas da madrugada, é verdade ou não? Sim, senhor. E você ora dizendo, Deus me usa para eu mostrar para esse povo que o Senhor é comigo. Deus me usa para que todos vejam que eu também posso, que eu também sou e que eu também tenho poder. Essa oração é uma oração segundo o padrão de Jesus de Nazaré? O que eu estou falando é verdade ou é mentira? É verdade, é verdade. Olha que oração maravilhosa, Deus me usa. Me usa para quê? Para servir o próximo? Me usa para resolver o problema do outro? Não, me usa para eu mostrar que eu sou. Ué, mas não era para servir, não era para curar? Era, mas era por causa do outro ou era por causa de si mesmo? Exemplo. Ninguém faz mais boa obra do que o espírita kardecista. Eles dão um banho, uma lavada na maioria dos crentes egoístas. Agora, qual é a motivação para fazer o bem? Não reencarnar num pé de repolho. Você e eu já estamos salvos. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus e não é por obras para que ninguém se glorie. E nós somos salvos, preparados para as boas obras, as quais Deus preparou para nós antes da fundação do mundo. Eu e você deveríamos praticar boas obras, primeiro para glorificar a Deus, segundo para simplesmente servir as pessoas, porque servindo as pessoas nós não vamos ser melhor, nós servimos porque já fomos feitos melhores pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Sabe por que tem gente que morre de ciúme? Porque ele se espelha no outro. Ele acha que o outro está querendo fazer
aquilo que ele fez, já não faz mais, e às vezes tem vontade de fazer. O ciúme promove o bem ou o mal? O único ciúme que promove o bem é o de Deus, porque o ciúme de Deus quer que nós nos afastemos de tudo que nos faz mal. O meu ciúme e o teu, que é as pessoas absolutamente nas nossas mãos. Não é o cuidado, não é o zelo, é o sentimento de posse. Não existe na terra nada que faça mais bem para a alma do que fazer o bem para todos. Repita comigo, não existe na terra nada que faça mais bem para a alma do que fazer o bem para todos. Fazer o bem combate o mal que quer se manifestar através da minha vida. Fazer o bem combate o mal que quer se manifestar através da minha vida. Fazer o bem para o outro me faz ficar cercado de pessoas que estão bem. Ó, presta atenção. Fazer o bem para o outro me faz ficar cercado de pessoas que estão bem. Apóstolo, como saber se é profeta ou se é falso profeta? É simples. Como é que você fica depois de passar algumas horas com seu pai, que só apareceu depois que você tinha 20 anos? Fazer o bem combate o mal que quer se manifestar através da minha vida. Fazer o bem para o outro me faz ficar cercado de pessoas que estão bem. Que tipo de pessoas cercam você? Que tipo de pessoas cercam você? Apóstolo, ao meu redor só tem gente ruim. O que significa isso? Deus quer usar você para deixá-las bem. O que vocês acham? Todos os dias, a maioria das pessoas que me procuram estão 100% bem ou estão mais ou menos mal? Mais ou menos mal. Cada dia eu tenho mais gente que me procura. Será que quem me procura mal continua mal? Acredito que não. Agora, isso é exclusividade de apóstolo? Não, isso é prática de discípulo. Discípulo. O discípulo e a discípula de Jesus Cristo tem a autoridade delegada por Ele para pisar em serpentes e escorpiões, em todo o poder da maldade, sem sofrer nenhum mal, só fazendo o bem. Cutuca o seu vizinho e fala: você é discípulo. Isso é para você. E por que muitas vezes nós não semeamos o bem? Porque a vida está girando em torno do umbigo. Está preocupado só com os seus problemas, só com as suas contas, só com os seus projetos, só com as suas coisas. Vai ter que tomar remédio para depressão, para ansiedade, para síndrome do pânico. A minha casa, o meu carro, o meu marido, a minha esposa, a minha vida, a minha viagem, o meu sonho, os meus problemas. A principal causa de tudo que não presta: o eu no trono. Vocês viram que umbigo cabeludo? Assim é o umbigo de quem só pensa em si. Cabeludo. Fazer o bem, cuidar das pessoas,
Cuidar bem dos outros me distancia de toda a aparência do mal e me assemelha com o bem supremo. Vou falar de novo. Fazer o bem, cuidar bem das pessoas, cuidar bem dos outros, me distancia de toda a aparência do mal e me assemelha com o bem supremo. Fazer o bem é sempre o melhor. Fazer o bem previne e combate toda espécie de doenças e enfermidades. Fazer o bem previne e combate toda espécie de doenças e enfermidades. Quem viu aquele vídeo que viralizou nas mídias sociais, no WhatsApp, do vidro com 2 porções de arroz, onde a professora diz para uma turma de crianças xingar o arroz, denegrir o arroz, colocar defeito no arroz, falar que o arroz é repolho. Quem viu? Algumas pessoas. O arroz que estava dentro do vidro fechado, que foi maltratado, criou mofo em alguns dias. O arroz que só foi elogiado, ficou parecendo aquele arroz japonês, sabe? Gohan, que é aquele arroz que fica mais gordinho. Ele ficou mais saudável do que quando ele foi colocado lá. Olha que interessante. Diga aí para o seu vizinho, a sua maior arma, para o bem ou para o mal, é a sua língua, porque ela revela o que está no seu coração. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Tudo que é bom vem de onde? Vem do alto, vem de Deus. Tudo que é mal, a primeira fonte, quem é? É o diabo. E a segunda fonte, quem é? O coração. Quem é que define o que jorra do meu coração? Deus, o diabo ou eu? Eu. Nessa hora é o eu. Na hora da responsabilidade sou eu. Na hora de aplaudir, de elogiar é o outro. Mas na hora de assumir a culpa, sou eu. Se o infeliz do Adão tivesse dito para Deus, eu deixei a mulher sozinha, eu comi o que não devia comer, eu. Mas o que o Adão fez? Ela, a mulher que tu me destes. Não espere que o outro faça o bem para você, faça você o bem para o outro. Não faça o bem só para quem te faz o bem, pague o mal com o bem. E aí você será como a águia. Você se cansa, mas você não para. Por que você não para? Porque o Senhor renova as suas forças. Fique de pé, no nome do Senhor Jesus. O culto de ceia, irmãos, como eu disse, ele é tão especial que nesse dia nós temos pelo menos meia hora a mais. Então nós vamos para a ceia agora, mas eu estou entregando 15 minutos antes, que é para você ter a oportunidade de fazer o bem para o seu sistema digestivo mais cedo hoje. Coloque as suas mãos sobre o seu coração. Poderoso Deus, maravilhoso Pai, obrigado porque o Senhor é imutável. O Senhor não se cansa, nem mesmo de fazer o bem. E obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de sermos como o Senhor é. Porque o Senhor promete na sua palavra, que se nós tivermos fé para esperar no Senhor, o Senhor é poderoso para nos renovar. O Senhor é poderoso para avivar as nossas forças. O Senhor é poderoso para nos aliviar dos desgastes e até mesmo dos males que nós provocamos. Mas o Senhor está ainda mais pronto, segundo diz a tua palavra, para agir em nosso favor,
quando nós agimos como o Senhor, fazendo bem para quem mereceria o mal. Obrigado, Deus, porque todos nós em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Obrigado, Pai, porque nós podemos contar com as forças do céu para fazer o bem na terra. Obrigado, Deus, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigado pelo bem que Jesus impetrou sobre nós, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. E nesta hora eu suplico que o Senhor haja em favor dos filhos e filhas, que quem sabe durante essa mensagem enxergaram que estão mais fazendo mal do que o bem. Que nenhum desses ou dessas saiam daqui com culpa, mas saiam daqui absolvidos, lavados, purificados, remidos no sangue de Jesus de Nazaré, para fazer o bem. E dá que aqueles, ó Pai, que quem sabe por graça e poder do Senhor, estão praticando mais o bem do que o mal, mas estão cansados, estão querendo parar, estão achando, ó Deus, que é perda de tempo. Renova as forças desses seus filhos, renove as forças dessas tuas filhas, renova, Deus, as nossas forças, para que fazendo bem, estejamos passando por uma depressão, por uma ansiedade profunda, por uma síndrome do pânico, por uma angústia paralisante, seja ela doença ou enfermidade. Dá que fazendo bem, nós vençamos a doença e também a enfermidade. Poderoso Deus, que sejamos confundidos nessa terra com Jesus Cristo de Nazaré, que as pessoas convivendo conosco enxerguem o Senhor. Poderoso Deus, venha sobre nós nesta hora, nos ajude a sondar os nossos corações, encoraje os irmãos, ó Pai, que sondando o coração, enxergando alguma coisa, Deus, que queira impedi-lo de participar da ceia, que ele entregue nas tuas mãos, que ele renda aos teus pés, e assim possa com liberdade usufruir como ato de celebração, de alegria, tomar do corpo e do sangue de Cristo, que foi dado em favor de nós. Muito obrigado, Deus, porque o teu Espírito habita em nós, para promovermos o bem, para orarmos por aquele que se coloca como nosso inimigo, e para abençoar, Pai, aquele que está nos perseguindo. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos pela vida do Senhor na nossa vida, e pela oportunidade de proclamarmos que o Senhor está vivo, e vive em nós e através de nós. Nós oramos em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém.